Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é a segunda parte sobre o tema contabilidade para investidores. Se você não viu o primeiro vídeo, onde eu abordo de um panorama geral como funciona a contabilidade e por que você precisa saber dela para investir em ações na Bolsa de Valores, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você veja depois, beleza? Nesse vídeo você vai aprender sobre a demonstração de resultados do exercício, que é a DRE. De uma forma geral, a DRE é um filme do que aconteceu no trimestre ou no ano da empresa. Então, a DRE é a principal demonstração financeira que você precisa saber para começar a entender o resultado de uma empresa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal para que você receba os próximos vídeos divulgados aqui no canal. Mas sem delongas, vamos direto para o vídeo, beleza? Seguindo aqui no vídeo, a DRE, como eu falei, é o filme do que aconteceu no trimestre ou no ano da empresa. A DRE é uma das principais demonstrações financeiras que você precisa saber para entender de fato o que está acontecendo com a empresa e se a empresa é um bom ou um mau investimento. Para começar a entender a DRE, você precisa entender que existe o regime de competência e o regime de caixa. A DRE funciona por regime de competência. O que é esse regime de competência? Quando a empresa efetua uma venda para algum cliente e esse cliente não pague à vista, por exemplo, pague daqui a 30 dias, o lançamento vai ser por competência, ou seja, se eu vendi o produto, automaticamente o valor dessa receita vai ser imputado no DRE como um valor de venda. Por exemplo, se ele vendeu por R$10.000 algum produto, só que ele não recebeu esse dinheiro, mesmo assim na DRE vai aparecer R$10.000 na receita. O regime de caixa você vai aprender no demonstrativo de fluxo de caixa, que é de fato o momento que você recebe o dinheiro. Então na DRE você imputa o momento que você vende e no fluxo de caixa você imputa no momento que você recebe o dinheiro. Então a DRE ela funciona por competência, mas mesmo assim a DRE é muito importante, porque mostra todas as transações de venda, todos os custos que a empresa teve naquele exercício. Então, começando aqui pelas linhas da DRE, a gente tem que entender que ela começa no top line. Top line são as linhas superiores da DRE, que começa pela receita bruta. A receita bruta é tudo que a empresa vende naquele trimestre ou naquele ano. Todas as vendas com impostos inclusos é imputado na linha principal da DRE como receita bruta. Após a receita bruta, a gente tem as deduções. As deduções são os impostos que incidem sobre a receita, como o PIS, o COFINS, o ICMS, o IPI, e esses impostos deduzem da receita bruta, assim como as devoluções. Eventualmente, alguns clientes, quando você vende para eles, eles venham a te devolver. As devoluções abatem também da receita bruta. Como assim abatem? A receita bruta, menos os impostos que eu falei, menos as devoluções, você vai ter a receita líquida. Várias empresas no mercado divulgam seus resultados diretamente pela receita líquida, que de fato é o valor que é líquido para a companhia. Após a receita líquida, a gente tem os custos por cada unidade de produto vendido ou cada unidade de serviço prestado. Essas siglas são geralmente denominadas como CPV, custo do produto vendido, CMV, o custo da mercadoria vendida, ou CSP, que é o custo do serviço prestado. Então, após a receita líquida, a gente tem esse custo do produto vendido. O custo do produto vendido pode ser as pessoas que estão incluídas no processo de produção no chão de fábrica da empresa e também os insumos que compõem aquele produto. Após você descontar da receita líquida o custo do produto vendido, você vai ter o lucro bruto. Esse lucro bruto é chamado lucro chão de fábrica, que é o lucro da fábrica propriamente dito. Após o lucro bruto, você desconta as despesas que é chamado de SG&A, que são os salários dos executivos, dos vendedores, do pessoal do financeiro, dos aluguéis da parte administrativa. E essas despesas, descontando do lucro bruto, você vai ter o lucro operacional, que aqui no Brasil é chamado de lager, e lá nos Estados Unidos, e até muitas vezes aqui nos Estados no Brasil, é chamado de EBIT. Então, após você chegar no EBIT, que é o lucro operacional da empresa, já descontando as despesas administrativas do lucro bruto, você também tem
a estrutura de capital da empresa, que é como ela se financia. Aí você vai descontar do EBIT as despesas financeiras, que é os juros dos empréstimos e dos financiamentos, e também inclui as receitas financeiras, que eventualmente a empresa tem algum dinheiro numa aplicação financeira e os juros dessa aplicação entra como um valor positivo na DRE. Após o desconto das despesas e receitas financeiras, você vai ter o resultado financeiro. Esse resultado financeiro geralmente é negativo, a não ser que a empresa tenha muito caixa e tenha mais juros de investimentos do que juros de dívida. Então, da margem EBIT, você tirando as despesas de juros, você vai chegar no resultado da empresa antes do desconto do imposto de renda, que é o lucro antes do imposto de renda, que no Brasil é chamado de LAIR. Após você chegar na cifra do LAIR, você vai descontar o imposto de renda sobre o lucro líquido e a contribuição social sobre o lucro líquido. E por fim, você vai chegar no lucro líquido. Para ficar um pouco mais didático, eu vou compartilhar com vocês, linha a linha, uma planilha explicando cada detalhe da DRE, beleza? Então, pessoal, seguindo aqui no vídeo, eu esbocei uma planilha para vocês entenderem linha a linha como funciona o caminho do dinheiro dentro de um resultado de uma empresa. Então, aqui vamos simular que uma empresa teve uma receita bruta de 100 mil reais no exercício. E ela teve de dedução da receita, ela teve 10 mil reais de devolução e de imposto sobre a venda, vamos supor que ela também teve 10 mil reais de imposto sobre a receita. Esses impostos são o IPI, o ICMS, o PIS, o COFINS, quando for serviço o ISS. E reparem, pessoal, que quando o valor dentro de uma demonstração de resultado está dentro de parênteses, significa que aquele valor é negativo, tudo bem? Então a gente já tem aqui, tendo 100 mil de receita bruta, 10 mil de devolução e 10 mil de imposto, a gente já tem aqui que a receita líquida nada mais é do que a receita bruta menos as deduções. A menos B, linha A menos linha B, você vai ter de receita líquida 80 mil reais. Então agora vamos supor que essa empresa tem um custo de produto vendido 30 mil reais. Certo? Então, se a empresa tem o custo de produto vendido 30 mil reais, significa que o lucro bruto dela é a receita líquida menos o custo de produto vendido, ou seja, a linha C menos linha D. Lucro bruto 50 mil reais. A margem bruta nada mais é do que o lucro bruto dividido pela receita líquida, ou seja, a linha E dividido pela linha C. Em seguida, a gente tem as despesas operacionais, que são as despesas dos executivos, do time de vendas, do time do financeiro e as despesas de aluguéis ali do pessoal do administrativo, por exemplo. Então vamos colocar aqui que as despesas VGA, que são as despesas de vendas gerais e administrativas, ou no inglês SG&A, vamos colocar aqui menos 30 mil reais de despesa. Com isso, a gente tem aqui o lucro bruto, 50 mil, menos 30 mil de despesas VGA, chegando num lucro operacional de 20 mil reais. O que seria esse lucro operacional? Seria o LAGIR aqui da contabilidade brasileira, ou EBIT da contabilidade americana, e até também muitas empresas no Brasil reportam como EBIT, como resultado operacional. E a margem EBIT nada mais é do que esse lucro operacional dividido pela receita líquida, ou seja, a linha G dividido pela linha C. Seguindo aqui no nosso DRE, a gente tem também a estrutura de capital da empresa. A empresa ela tem dinheiro em caixa, por exemplo, nessa simulação. E a empresa tendo dinheiro em caixa, ela vai ter juros recebidos pelo banco por manter esse dinheiro em caixa. Então a gente vai colocar aqui que essa empresa recebe 2 mil reais de juros pelo dinheiro que ela deixa nas aplicações financeiras. Mas a empresa também contraiu dívidas e os juros das dívidas a gente lança em despesas financeiras. Então eu vou lançar aqui 5 mil reais de despesas financeiras. E o resultado financeiro nada mais é do que a diferença entre a receita e a despesa financeira. Então aqui a gente tem 5 mil reais de juros e 2 mil reais de juros positivos. Então a gente tem 5 menos 2, 3 mil reais de resultado financeiro.
E o lucro antes do imposto de renda, que é o LAIR, nada mais é do que você pegar o lucro operacional menos o resultado financeiro. Então, basicamente, a linha G menos a linha H, chegando a um lucro antes do imposto de renda de R$17 mil. Por fim, você vai ter o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, que eu vou colocar aqui como simulação, menos 7 mil. Então, esse imposto de renda e a contribuição social é sobre o lucro antes do imposto de renda. Então, você tendo o LAIR, que é a linha I, menos a linha J, que são os impostos, a gente vai chegar no lucro líquido do exercício. E a margem líquida nada mais é do que o lucro líquido dividido pela receita líquida. Tem mais um indicador que eu não mencionei aqui, propositalmente, obviamente, que você já deve ter ouvido, que é o EBITDA. O que seria o EBITDA? Eu coloquei ele aqui logo abaixo do EBIT para explicar melhor para você como se chega no resultado EBITDA da empresa. Aqui, pessoal, na linha de custo de produto vendido, a gente tem também algumas despesas associadas ao chão de fábrica. Por exemplo, uma fábrica que tem várias máquinas, essas máquinas vão depreciando ao longo do tempo. O que seria essa depreciação? Por exemplo, você tem um carro, hoje ele custa R$100 mil. Daqui a um ano esse carro vai perdendo o valor. Então, esse valor que ele perde ao longo do tempo seria a depreciação. Na contabilidade, é lançado uma conta de depreciação para que de uma forma conservadora a gente tenha o resultado já considerando o desgaste das máquinas envolvidas na operação. Então aqui dentro do custo do produto vendido também pode ter depreciações de máquinas para incluir o custo do produto vendido. Assim como dentro das despesas administrativas, as despesas VGA, também existem computadores, licenças de softwares. Os computadores também sofrem depreciação ao longo do tempo, porque os computadores precisam ser repostos. E também as licenças de softwares que entram como amortização ao invés de depreciação. Então, o que seria o EBITDA? O EBITDA nada mais é do que você pegar o EBIT e somar as despesas de depreciação, por exemplo, aqui da fábrica. Você soma aqui ao EBIT as despesas de depreciação das máquinas ali que estão no chão de fábrica e também soma as despesas dos computadores, dos móveis, do escritório e da amortização dos softwares ali do pessoal da administrativa. Então, somando essas duas depreciações, tanto aqui no CPV quanto no VGA, imóveis e máquinas, ao EBIT, você vai chegar ao resultado EBITDA. O EBITDA significa Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization, no Brasil chamado de LAGIDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Por que as empresas utilizam o EBITDA para divulgar os seus resultados? Como o EBITDA ele soma a depreciação e amortização para te dar o resultado, que é diferente do EBIT, o EBIT já tem o desconto da depreciação das máquinas, dos móveis, do escritório, dos computadores e tudo mais. O EBITDA você soma essa depreciação. Por que as empresas fazem isso? Para representar melhor a capacidade de geração de caixa do negócio. Como a depreciação não é uma conta que influencia no caixa, e sim só é uma conta contábil, por exemplo, eu tenho uma máquina que deprecia contabilmente 10% ao ano. Ela é R$100 mil, 10% ao ano, no final de 10 anos ela não vai valer nada. Mas obviamente que essa máquina pode ao longo do tempo ainda ter algum valor. Então a contabilidade é sempre muito conservadora. Então, para que a empresa mostre para o mercado o potencial de geração de caixa, o EBITDA eles colocam como uma proxy de geração de caixa. Mas apesar de ser uma proxy de geração de caixa, a melhor forma de você medir a geração de caixa é pelo fluxo de caixa operacional, que a gente vai aprender na aula de fluxo de caixa. Então, pessoal, a gente vai finalizando o vídeo por aqui. Não perca o próximo vídeo que a gente vai abordar o balanço patrimonial, que também é bastante importante na análise de empresas. Eu vou deixar uma recomendação de livro para vocês, que é Warren Buffett e Análise de Balanços. Esse livro é um livro bem pequeno, de fácil entendimento do conteúdo e aborda de uma forma geral os balanços das empresas, o DRE, o fluxo de caixa, que vai te ajudar no desenvolvimento do aprendizado na leitura de balanços e contabilidade, especificamente para você que é um investidor.
Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe esse vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!